Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Escrita Terapêutica na Sala de Aula. Estamos na aula 3 do módulo 4. Este módulo trabalha com a estrutura e a estética. É um módulo final em que nós vamos trabalhar aí de alguma forma a conexão, a coesão, coerência, a estrutura, a estética daquilo que está sendo feito. Se antes nós desenvolvemos a sensibilidade, a criatividade, o poder da linguagem, o repertório e a sua ampliação, é o momento de nós trabalharmos com tudo isso dentro de uma estrutura, uma preocupação de coesão. Bom, essa nossa aula, a conexão, ela é uma aula de muita interação com o seu aluno ou com a sua turma. E acaba ocorrendo de alguma forma cenas engraçadas. Eu aplico essa aula há aproximadamente 20 anos. E nunca é igual a dinâmica. Algumas brincadeiras que surgem em alguns momentos da aula, sim, elas se repetem. Mas quando você trabalha com públicos tão distintos, e essa aula em especial, eu já trabalhei com adolescentes, com jovens, com universitários, com profissionais, gestores, ela acaba ganhando alguns contornos bem interessantes e comentários também. Bom, esta aula ela tem o objetivo de produzir 3 pequenos textos sobre 3 temas pré-definidos, que é educação, saúde e política. São temas bem caros e de fácil acesso aos alunos. Todos, de alguma forma, já falaram, escreveram sobre educação, já ouviram sobre saúde e política. E isso ajuda e muito nessa atividade. Bom, após essa definição feita por você, professor, você começa ali com a primeira, que é a palavra tema, é educação. Primeiro passo, escolha com os seus alunos 5 palavras-chave correspondentes à palavra tema educação. Lembrando que as palavras-chave correspondem ao mesmo campo semântico. Então, uma palavra-chave para educação, professor, aluno, escola, ensino, aprender, pais, família. São palavras-chave correspondentes ao tema educação. Eu sempre dou o exemplo para o aluno da seguinte forma. Abra lá uma aba do Google, escreva educação e veja quais são os sites que aparecem. Entre pelo menos em 5 deles, e aí você tem ali muitas palavras-chave sobre o tema. Você pode fazer, inclusive, esse exercício com o seu aluno. E aí, vamos para a escrita. Agora, a escrita desse texto sobre educação, ele tem algumas regras. Então, primeiro o texto, ele tem que ser uma narrativa, uma dissertação, uma descrição. O aluno pode escolher. Se ele já domina a dissertação, ele pode fazer o primeiro parágrafo de um texto dissertativo. Se ele já domina a narrativa, a mesma coisa. Então, o texto é livre nesse sentido. Agora, ele precisa ter 5 linhas. Essa é a obrigatoriedade. 5 linhas exatas. Então, é uma forma da gente trabalhar com a estrutura. Ele vai ter que encaixar as 5 palavras escolhidas nestas 5 linhas. Então, esse é o nosso primeiro grande desafio. Bom, essas palavras, nesse primeiro tema, elas não precisam estar na ordem. Então, se ele citou lá, professor, aluno, escola. Como é que seria um texto? A escola é enorme, lá estudam muitos alunos. Ou seja, primeiro ele citou a escola, depois alunos. Então, não está na ordem. Outro comando, ele terá 5 minutos para fazer essas 5 linhas. Esse é o momento, professor, de trabalhar pressão com ele. Estar pronto para esse desafio. 5 minutos para 5 linhas. Tá? É adequado. E é surpresa. Então, o que é essa surpresa? Você que está acompanhando pelo book está lá bem desenhado. A surpresa 1 para o tema educação em determinado momento dos 5 minutos, você pede para o aluno parar de escrever e para ler um parágrafo de um texto qualquer que eles tenham próximo. Você pode, inclusive, pedir antes de começar a atividade para que ele deixe ali um livro, um celular perto dele, para que ele não se atrapalhe muito na busca
desse texto, desse parágrafo. E aí você diz, ó, parou a escrita, leitura. É a nossa surpresa, ele vai parar o que está fazendo e vai ler um parágrafo. É claro que isso ocorre bastante. Enquanto ele está lendo aquele parágrafo, ele nem vai lembrar do que ele está lendo, ele está com a cabeça ainda lá no que ele estava escrevendo. Outros focam na leitura e esquecem do que estavam escrevendo. Então, esse é um exercício. Bom, ele fez a leitura do parágrafo, voltou para o texto dele de 5 linhas, e aí ele tem até o final dos 5 minutos para finalizar. E lembrando, nessas 5 linhas nós precisamos das 5 palavras. Muitos perguntam, professor, é preciso colocar a palavra educação também? Não, ela é o tema. O aluno vai colocar se quiser. Aqui também, outras perguntas surgem como, professor, a palavra escola foi selecionada como palavra-chave. Eu posso utilizar a palavra escolas? Pode fazer uma pequena alteração na palavra, sem problema. Muitas vezes ele faz isso para poder adaptar na ideia que ele tem. Nesse primeiro texto, isso é possível. Vamos para o segundo. O segundo tema é saúde. E é o mesmo processo, 5 palavras-chave para a saúde. Aqui é curioso porque acontece muito das citações serem de palavras que não têm relação com saúde, sim com doença. Porque vem hospital, médico, claro, médico, profissionais da área da saúde, mas que tratam doenças. Dificilmente vem um esporte, né, alimentação, palavras que têm uma relação direta com saúde. Esse é o curioso, e você pode, inclusive, nesse momento, brincar com essa situação. Bom, temos as 5 palavras aqui. O texto, novamente, é um texto de 5 linhas, em que ele precisa apresentar as 5 palavras-chave, não precisa seguir a ordem, é na ordem que está ali. A dificuldade aqui é que as palavras não podem ser alteradas. Então, se ele escolheu a palavra médico, não pode ser médicos. A palavra médicos até pode aparecer no texto, mas o objetivo aqui é a palavra médico. Temos ainda a surpresa. A primeira surpresa, parou leitura, ela continua. Em determinado momento, parou leitura. Ele pode ler o mesmo parágrafo de antes e mais, ele pode ler o parágrafo sobre educação que ele escreveu, que já está ali em cima. O próximo. E a segunda surpresa, ao longo dos 5 minutos, você, caso esteja trabalhando com uma turma de alunos, fará perguntas aleatórias, escolhendo os alunos para responder. Então o aluno está ali, concentrado, escrevendo as suas 5 linhas e você de repente interrompe, pode ser tocando nele ou falando, João, José, Maria, me responda, qual é o nome do seu pai? Para qual lugar você gostaria de viajar? Você gosta de qual fruta? Perguntas aleatórias que não exijam conhecimento, é algo mais do sentir, do dia a dia, do cotidiano. De alguma forma aquela pergunta vai fazer com que outros alunos ouçam e esqueçam do seu texto e tentem responder mentalmente. Então é uma atividade em que a gente trabalha o tempo todo com circunstâncias da vida. Você está escrevendo, tem um barulho aqui, tem um barulho lá, qual é o teu poder de concentração? Você consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, com qualidade. Você tem uma pressão do tempo para dar conta de terminar o texto. Então nós estamos simulando a vida como ela é nessa produção. Não esqueça, é um curso de escrita terapêutica e não só de redação. Por isso nós vamos muito além. E aí, feito o segundo texto, vamos para o terceiro e último, que é a política. Aqui você vai lançar ainda mais um desafio. Novamente, 5 palavras-chave. Então, a palavra poder, constituição, político, deputado, senador, palavras que têm uma relação com o jogo político também, corrupção, como é o caso do Brasil, enfim, são várias formas de você trazer palavras e reflexões sobre o tema política. Mas lembre-se que essa palavra tem que ser chave, mesmo no campo semântico. Ela não pode depender de um contexto amplo para que ela tenha uma ligação com a palavra política. Isso é muito importante. Mesma coisa, um texto de 5 linhas, o aluno tem 5 minutos. Você vai perceber que nesse texto ele fará mais rápido que os demais. Ele já criou o hábito da escrita de 5 minutos nos 2 anteriores. As palavras dessa vez não podem ser alteradas, as palavras-chave,
e devem seguir a ordem. Então, caso você tenha feito uma ordem ali, o aluno vai estar acostumado a seguir a ordem, você vai a não seguir ordem, ali de repente você vai exigir que ele siga uma ordem. E a surpresa? Aquela primeira surpresa você não aplicará agora, e a nossa segunda e terceira surpresa são surpresas que tratam de perguntas. Você vai fazer 2 ou 3 perguntas aleatórias para iniciar e, posteriormente a isso, perguntas sobre conhecimentos. Então, quais são, ou cite 5 capitais do Nordeste, uma capital da França, em que ano o Brasil foi descoberto, qual é a fórmula de Bhaskara. Então, são perguntas que exigem um pouco de conhecimento, não muito, mas que fará ele parar um pouquinho, pensar. E é comum também que dê um branco, o aluno não consiga responder perguntas simples. Ele mora em Santa Catarina e você pergunta a capital. E ele, meu Deus, branco, não sei. É comum que aconteça. Não o julgue, não faça brincadeira muito específica, não dê muita atenção a esse branco. Passe para outro, para ele não se sentir de alguma forma estranho com aquilo, de não conseguir responder algo fácil. Ele não conseguiu porque ele estava concentrado no texto dele. Isso é muito claro em todas as vezes em que eu apliquei essa atividade. Bom, como eu disse, é uma aula de interação, dinâmica, o tempo passa voando nessa aula. Ele terá aí 15 linhas de texto, 5 linhas para cada um. Caso você seja um professor de ensino médio, de pré-vestibular, você pode pedir para que ele passe a limpo, reorganizando, pontuando melhor, melhorando a qualidade de cada parágrafo, que ele possa continuar esse parágrafo, caso ele tenha feito uma dissertação. Enfim, você pode ampliar essa atividade, desdobrá-la, sem problema algum. O importante aqui é que você trabalhe com esse aluno a organização do texto, a estrutura, o tempo, ampliação de conteúdo ou de campo semântico. Então são todos esses elementos que nós trabalhamos de alguma forma ao longo do curso, que estarão todos aqui nesta aula 3 de conexão. É uma aula que é importante, principalmente para a estrutura, a coesão, a coerência e a segurança do aluno na hora de praticar o seu texto ou no seu dia a dia. Espero que essa aula também possa ajudá-lo. Nos vemos na próxima aula e última do módulo 4. Um grande abraço e até mais.